Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Boa tarde, dependendo da hora que você vai nos assistir, boa noite, bom dia. Estamos aqui no Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, para continuarmos os estudos que a gente sempre faz, tem feito desde a pandemia. Já estamos no 5º ano, toda quarta-feira virtualmente e aos sábados de forma híbrida, que pode ser presencial no salão, mas que também é transmitido. Somente às segundas-feiras nós temos a reunião totalmente presencial, sem ser gravada. E, além desses dias, nós temos também outros trabalhos em nossa casa. Esses avisos estão sempre no YouTube e no Facebook do Pai Bem Virtual e nos quadros de avisos da nossa casa. Mas vamos agradecer a Deus, fazer a nossa prece inicial, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai poderoso, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, a Maria de Nazaré, que nos ajuda, que nos carrega no colo, nossa Mãe Santíssima, e a doutor Bezerra de Menezes, esse mentor do nosso posto, esse amigo que nos auxilia, que nos conecta ao trabalho de Jesus, que nos ajuda, nos dá coragem para continuar e nos conecta a todos esses irmãos
que chegam aqui virtualmente ou presencialmente para nos ajudar nos estudos. Precisamos aplicar o Evangelho todos os dias de nossa vida e estamos conseguindo, pelo menos estamos tentando. É isso que a gente precisa. Queremos agradecer a oportunidade de trabalho, agradecer a oportunidade de orarmos por todos aqueles que precisam e agradecer hoje especialmente a nossa querida irmã Maria Luísa, também de uma casa de Bezerra de Menezes, uma casa muito acolhedora em Uberaba. Maria Luísa está aqui hoje conosco e vai nos falar sobre melancolia, à luz do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos estudando vários títulos, vários temas, para a gente poder compreender melhor e cuidar da nossa saúde mental. Nós precisamos da nossa casa espírita, nós precisamos das orações, mas também precisamos do médico da terra. É necessário que a gente vá a médico, faça consultas, etc. Então, mas a gente precisa entender por que as coisas acontecem e o que a gente precisa fazer. E o atendimento fraterno ele é muito importante, começa a gente compreender melhor e como a gente vai ser ajudado também dentro das nossas casas espíritas. Então, Maria Luísa, seja muito bem-vinda aqui no Pai e Bem. E, aliás, você já é uma grande amiga do Pai e Bem. Seja bem-vinda. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos vocês, meus irmãos, aqueles que vão nos ver agora, aqueles que vão nos ver depois. Valéria, eu tenho que agradecer muito pela oportunidade de poder falar virtualmente, né? Mas já tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente e espero que vamos nos encontrar muito mais vezes. E eu que agradeço demais a oportunidade que o Pai tem me dado. Então, Maria Luísa, você pode desenvolver seu tema. Fique à vontade, a palavra é sua. Então, meus irmãos, vou falar para nós de um assunto, a Valéria já nos disse, né? Eu acho que a maioria de nós estamos com esse problema, principalmente depois da pandemia, né? Ficamos parecendo que estamos muito carentes, mas todos nós que temos a fé no nosso Mestre amado Jesus, em nosso Pai, nessa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra que sempre nos ampara, a gente tem que pensar, meus irmãos, que nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem irmãos nos dando a mão. Irmãos encarnados e irmãos desencarnados também, que nos auxiliam muito. Maria Luísa, O Evangelho. Luísa, Oi, você deu uma paradinha, oi. mas é que eu fiquei tão empolgada para você começar que eu esqueci de ler a leitura. Eu fiz a prece e esqueci de ler. E eu separei aqui, meus irmãos, Vivendo o Evangelho, o volume 2, que é do nosso querido Antônio Badui Filho, e eu vou ler, antes da Maria Luísa, o capítulo 216, que fala receita difícil. Compreenda a dificuldade, conviva com a indulgência, mantenha a esperança, esqueça a maldade, sofra sem reclamar, fortaleça a coragem, desculpe o outro, ajude o próximo, perdoe a ofensa, releve a ironia, sirva sem exigir, sustente a fé, cumpra o dever, trabalhe sempre, fuja da vingança, afaste a violência,
Supere o egoísmo, busque a humildade, cultive a abnegação, combata o orgulho, tolere a impertinência, exercite o amor incondicional. É realmente muito difícil a receita do Evangelho para a conquista da perfeição. Mas Jesus não exige santificação imediata, apenas pede o esforço da renovação íntima. E a gente estava falando sobre isso, eu e Maria Luísa, antes da gente começar, que o vale é o esforço. Nós estamos nos esforçando, nós estamos trabalhando muito, porque é necessário, não para o outro, para nós. E tem um monte de coisas aqui, né? Todo esse roteiro. Todas as vezes que eu vejo um roteiro, Maria Luísa, eu lembro muito do seu Marcelino. Quando ele lia, ele falava assim, mas isso aqui a gente não consegue fazer, não. Ele lembra muito meu marido que falava assim, falava igual a ele. Não, releve a ironia. Olha só, releve a ironia. Gente, a gente fica impaciente ainda quando alguém está de ironia, mas a gente não pode. A gente precisa falar assim, olha, eu não consigo, não é? E ele botou aqui, Jesus não quer que a gente faça tudo, mas ele quer que a gente tente, e a gente precisa tentar. E também a gente não pode falar que faz uma coisa que a gente não faz. Eu falo, eu não consigo, não consigo. Algumas coisas eu não consigo, mas eu estou tentando melhorar. E eu creio, acredito que eu vou conseguir depois. Então, agora sim, minha irmã, volte, que a palavra é toda sua. Valéria, nós precisamos de acrescentar isso aí. Você disse uma coisa muito importante, né? Eu ainda não consigo, mas eu posso, eu quero, eu consigo. Porque quando a gente tem essa vontade firme, o Pai sabe a nossa intenção. Não precisa a gente enganar ninguém, né? Falar assim, não, mas eu. Não. O Pai sabe a intenção minha e sabe que realmente eu estou me esforçando para fazer aquilo. Hoje de manhã, eu conversando com o Juninho, eu falei para ele, Juninho, nós estamos tendo que ter muita perseverança, porque nós estamos sendo testados todos os minutos, né, Valéria? E se eu não tiver a perseverança firme, eu não consigo. Então, meus irmãos, vamos ler o Evangelho. A melancolia é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a instrução dos espíritos, uma mensagem de François de Gênove, em Bordeaux, e nos diz assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez e o abatimento, e uma espécie de apatia que vos faz se apoderarem, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper
os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos deveres que Deus vos confiou. E se no curso desta prova, no cumprimento de vossa tarefa, vides a tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações, os pesares, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-vos decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzi-los junto aos amigos que chorais, e que se alegrarão com a vossa chegada, e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Meus irmãos, essa leitura nos leva a pensar, realmente, né? O nosso espírito tem hora que dá uma tristeza enorme, uma coisa que a gente nem sabe às vezes de onde vem. Mas eu costumo falar muito, meus irmãos, que é assim. Nós estamos passando por um período de transição que está sendo nos dado a oportunidade do ressarcimento das nossas dívidas anteriores e dessas dívidas de agora. Porque a gente, né, a Valéria leu aí para nós que o Cristo, ele não existe, nós é capaz, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. E mesmo nessa nossa encarnação agora, a gente já teve vários erros e ainda cometemos erros ainda. Hoje, graças a Deus, um pouco menor. Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa que a gente vê que aquilo não é uma coisa boa, logo de pronto a gente já fala assim, não, peraí, eu não posso fazer isso. A minha consciência me ajuda, a minha consciência me cobra. E, às vezes, o nosso espírito, ele quer realmente, né, ir embora. Ele fala, não, chega, eu não dou conta mais, eu quero sair. Mas é aí, meus irmãos, é que a gente busca aquela força interior que cada um de nós temos, né? Para a gente rebuscar, para a gente tentar, pelo menos, ver o que pode ser. Porque a gente realmente, a gente vê muita gente hoje com uma depressão muito grande, uma tristeza muito grande, principalmente a gente que trabalha nas, eu acho que em todos os segmentos, né, meus irmãos, independente de termos espíritas, mas toda aquela pessoa que procura um auxílio para melhorar essa parte do espírito. Por quê? A Valéria falou que nós temos que procurar o médico da Terra, porque nós temos que da matéria, mas do espírito. Do espírito a gente vai procurar em alguma casa, né, que possa nos auxiliar, que possa nos orientar, nos dar a mão. E aí a gente está vendo muito, mas muito mesmo, que são jovens, às vezes adolescentes ainda, com muitas ideias de suicídio, com desespero, mas desespero mesmo, meus irmãos. Eles não, assim, não estão conseguindo achar o norte. Aí vai buscar ajuda. E aí é que entra, né, o nosso acolhimento fraterno. Aí é que entra a nossa ajuda, com conversa. Porque se nós tivéssemos a noção do que é um suicídio, né, meus irmãos? A pessoa não pensava de jeito nenhum. A gente vê muitos espíritos que vêm, às vezes, nos trabalhos de educação mediúnica, de desobsessão,
na nossa casa e que cometeram suicídio. Então, ficam desesperados. Mas nunca procuraram, né, meus irmãos, aqui, quando encarnado, a causa daquilo. O que está me causando essa tristeza? O que está me causando essa agonia? Eu tenho um aborrecimento hoje, outro amanhã, outro depois, mas eu estou juntando, eu não coloco aquilo para fora. Eu ainda não sei usar os meios que eu tenho. É me desabafar, ouvir uma música boa, ouvir uma palestra, ouvir alguma coisa, para me ajudar a tirar daquilo que eu estou pensando. E, meus irmãos, o nosso pensamento tem uma força enorme. E se eu ficar alimentando ele nas coisas ruins, eu só vou só vou atrair para mim coisas ruins. Eu não vou conseguir trazer nada de bom e não vou conseguir tirar aquilo da minha ideia. Eu vou ficar com aquela ideia firme de suicídio. Falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair disso. Olha, meus irmãos, é muito mais sério. Vamos ouvir mais, vamos observar mais, porque nós temos condição de ver quando assim, não digo só da nossa casa, um amigo mesmo, você sabe, você conhece ele. Eu costumo falar às vezes que a gente conhece os nossos filhos, né? Quem tem, ou às vezes um amigo, está acostumado a conversar com ele constante, todos os dias. Vai notando que ele vai deixando de falar, ele vai deixando de observe, tem alguma coisa de errado. Chegue nele, converse. Fala, amigo, mas o que está acontecendo? O filho, ou filha, o irmão, ou mãe, ou pai, né? Porque às vezes a gente pensa que os pais têm a obrigação, só eles é que têm a obrigação de ajudar os filhos. Não. Todos nós estamos juntos justamente para nos dar a mão um ao outro. Quando eu preciso, eu tenho que buscar ajuda com meus filhos, sim. Eles podem me ajudar. Eu ainda falo que até meu neto pode me ajudar. Embora esteja somente com 12 anos, mas tem hora que ele sabe me aconselhar. Mas só que a gente, às vezes, não quer ouvir, né, meu irmão? A gente se fecha. É aí que entra a depressão, o desequilíbrio, a tristeza, aquela agonia. E o espírito quer ir embora mesmo, coitado, porque fala assim, para que eu estou aqui? Quando a gente percebe isso em alguém, não vou falar na gente não, viu? Vou falar em alguém. O que a gente pode fazer? Passar a acompanhar aquela pessoa, conversar, mesmo que ela não queira, mas ela está te ouvindo. Aí você vai falando, vai falando, vai falando, até que ela desiste daquela ideia que ela tem. Porque senão, meus irmãos, infelizmente, o que acontece é o suicídio. É o desespero de sair daqui, de não sofrer mais. Só que ele não sabe, né? Que a gente leva tudo. A gente só não leva esse corpo de carne e as coisas materiais. Mas as coisas espirituais, aquelas que estão dentro de cada um de nós, essa nos acompanha. Para onde formos. E lá nós vamos continuar sofrendo. Ainda sofremos mais. Porque aí a gente vai sofrer e descobrir o que nós fizemos conosco. O mal que nós nos causamos. E causamos aos outros também. Que os nossos companheiros que ficam aqui, os nossos amigos, nossos parentes, vão sofrer muito. Então, mas por que ele não procurou ajuda? Ah, ele estava com problema financeiro, ele estava com problema amoroso, ele estava com problema isso, problema. Gente, procure ajuda. Às vezes a pessoa pode te ajudar a você sair daquele problema. Ah, não, só eu que posso resolver. Não.
É o que nós precisamos tirar de nós, meus irmãos. É o que eu falo demais, praticamente todos os dias. É o nosso orgulho. Matar esse nosso orgulho. Porque se eu não falo para o outro, é porque eu ainda tenho um orgulho dentro de mim. Eu não quero que ele fique sabendo dos meus problemas, né? E aí? Quem mais pode me socorrer? São aqueles que estão mais próximos a mim. Mas eu não quero procurar ajuda com isso. Então vai lá fora. Procura lá fora com alguém. Mas converse. Fale com alguém. Que vai te ajudar a sair desse desespero, dessa aflição que todos nós estamos. Só que graças a Deus, igual eu disse a vocês, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, que acredita realmente que a espiritualidade está conosco, a gente recebe. Na hora, às vezes, a gente desorienta, vem aquele problema, você desorienta, acha que está tudo ruim, acha que não tem solução, de repente aparece a luzinha. São os nossos amigos, com a permissão do nosso Pai. Desculpe, meus irmãos. Com o auxílio do nosso Mestre amado Jesus, nos dando a mão. Fala, filho, vem. E se a gente confia, a gente vai. E a gente sai daquele posto, daquele lamaçal, daquela ideia fixa que eu estou. E quando, meus irmãos, a gente é que consegue ajudar a pessoa? Que alegria que a gente fica, né? A gente agradece demais ao Pai a oportunidade. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, de auxiliar. E a pessoa sair daquele desespero que ela se encontrava. Uma coisa que a gente pode falar muito, meus irmãos, e que tudo passa, que o Chico tinha na cabeceira dele, né? Tudo passa. Demora. Ah, mas as coisas ruins a gente acha que demora muito, né? Já as coisas boas, porque nós também temos momentos de felicidade. E a gente acha que passou voando. Agora, as coisas ruins, a gente começa a reclamar, né? Que está demorando demais. Mas é o tempo que nós precisamos para a nossa própria evolução, para o nosso próprio proveito. Meus irmãos, eu gosto muito do que o André Luiz resume para nós das leituras. Ele resumiu aqui para nós depressão. É o Vivendo o Evangelho, psicografado por Antônio Baduí Filho, ditado pelo espírito de André Luiz. Mas antes da plenitude do estado depressivo, existem sintomas precursores que são contornados pela mobilização ativa da fé e da vontade. Então, são coisas, meus irmãos, a gente tem a depressão, o desespero não vem de uma vez, vem de coisas que vai juntando, vai formando, vai chegando para a gente. Aí vamos ver o que é, né? Você é arrimo de família, passa por dificuldades, tem medo do futuro, mas a fé garante a segurança. Que é aquilo que eu disse, quando a gente tem fé, a gente consegue, né? Você é esposa dedicada, sofre o golpe da traição, entrega-se à revolta, mas a fé garante a paz. Você tem emprego estável, recebe o aviso de dispensa, mergulha no desespero, mas a fé garante o equilíbrio. Você é atleta preparado, não alcança a vitória, pensa na desistência, mas a fé garante o ânimo. Você discute com um amigo, ouve dele a frase infeliz, sente o espinho da ofensa, mas a fé garante o perdão. Você gosta de alguém,
não evita o rompimento, acha que a vida acabou, mas a fé garante a coragem. A depressão é com frequência a resposta tardia às mágoas acumuladas nas lutas diárias. Que é uma das coisas que eu falo muito, 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 meus irmãos. A mágoa nos adoece. É o pior sentimento que eu acho que o ser humano pode ter. Perante as dificuldades nos compromissos da reencarnação, recorra à fé sincera em Deus e à confiança em si mesmo, recordando a palavra de Jesus aos enfermos que aliviava: vai em paz, tua fé te curou. Então, meus irmãos, para que a gente possa refletir realmente, todos nós temos a oportunidade de sairmos dessa dificuldade. Basta a gente querer, basta a gente não deixar com que isso nos atrapalhe. Todos nós podemos recorrer. Quando temos qualquer dificuldade, vamos na prece. A prece vai nos ajudar, vai nos tirar dessa dificuldade que a gente se encontra. O mais rápido possível. Tira com uma facilidade, meus irmãos, que vocês nem imaginam. Olha, meus irmãos, para a gente encerrar, acho que a gente já está até passando um pouquinho do horário, né, Valéria? Do livro, é outro livro que eu gosto muito, Cristo em Nós, psicografado pelo nosso irmão Carlos Antônio Bastelli, ditado pelo nosso irmão doutor e tratamento. Habitualmente, a depressão, que é uma tristeza profunda que se abate sobre o espírito, tem por causas problema de natureza consciencial relacionados às vidas passadas. O inconsciente entra em conflito com o consciente e então a culpa por determinados erros cometidos no pretérito revela-se mais acentuado, induzindo a melancolia. Quando o espírito não reage a tais estados de abatimento, que inicialmente pode ser leve, e sua tendência natural é de agravamento, acabando por incapacitá-lo moral e fisicamente, desencadeando inclusive o surgimento de outras patologias psíquicas. A depressão, porém, não é doença que não possa ser tratada espiritualmente. Aliás, nesse sentido, o tratamento espiritual obtém melhor resposta que o tratamento médico convencional. Vou repetir essa frase aqui, meus irmãos. A depressão não é doença que não se possa ser tratada espiritualmente. Aquilo que nós disse antes, né? A gente procurar médico para curar o corpo, que esse precisa. Agora, a depressão, como ela é do espírito, ela está mais na sua alma do que no seu corpo, essa a gente consegue o tratamento espiritual, né? Aliás, nesse sentido, o tratamento espiritual obtém melhor resposta que o tratamento médico convencional. Todo aquele que se percebe de espírito depressivo deve procurar encontrar em harmonia com a sua consciência, ocupando seu tempo disponível em qualquer atividade de ordem assistencial. Trabalhar, meus irmãos. Trabalho, trabalho e trabalho. Não há tristeza íntima que a prática da caridade aos semelhantes não possa solucionar, porque a depressão, em síntese, é a sua causa principal, é a consequência do egoísmo. Quando a gente pensa só na gente, né? Quando a gente pensa que tudo tem que resumir em função minha. Primeiro, isso já é um começo de doença, viu, meus irmãos? Quando a gente quer tudo para a gente.
Então, vamos analisar, né? Vamos ver que forma que a gente pode sair desse campo de egoísmo, tirar esse egoísmo, extirpar, mas para que a nossa mente trabalhe. Todos nós, meus irmãos, temos condição de auxiliar e sermos auxiliados. Mas hoje a espiritualidade nos fala muito aqui para nós, aqui no BG. Filhos, prepare. Procure mais auxiliar que ser auxiliado. Se vocês não trabalhar para auxiliar, logo, logo vocês vão ter que pedir ajuda. Que o Mestre amado Jesus, que a nossa Mãe Maria Santíssima, que Deus nosso Pai, que toda essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja com todos nós, nos auxiliando, nos amparando, e que possamos ter, meus irmãos, aqueles irmãos que estão com disposição para trabalhar, que eles encontrem em nós as portas abertas para fazermos a caridade. Ouvindo já é uma caridade enorme. Que a paz do Mestre amado Jesus esteja no coração de cada um de nós. Hoje a minha internet aqui está meio lenta. Mas então, Maria Luísa, a gente agradece a você e faz um pedido, mas antes de fazer um pedido, eu vou falar sobre o virtual, o tratamento à distância que nós temos. Nós temos um tratamento presencial no Pai Bem às quintas-feiras e aos sábados, um passe na maca, e temos o tratamento à distância. Mas a gente sempre gosta de falar que o tratamento à distância não tem hora marcada, porque é sempre no horário que a gente vai dormir, a gente procura fazer uma oração, a gente procura ler uma página do Evangelho, ou uma página edificante, são tantos autores que a gente tem dentro do Espiritismo que a gente pode ler e nos conecta. A gente gosta sempre de abrir ao acaso, que é impressionante como aquilo cai, parece que a espiritualidade, parece não, a espiritualidade sabe que a gente precisa ler aquela mensagem. E é assim que acontece. A gente bota a nossa garrafinha de água, coloca eu, por exemplo, boto um copo d'água, depois que eu oro, eu bebo a minha água. Aí deito para dormir. E aí, no dia seguinte, a gente acorda tão melhor. Tem uns que conseguem até sentir, a sonhar. Não está lá no livro dos Espíritos o que acontece durante o nosso sono físico? A gente crê nisso. Então, aquelas palavras que a Maria Luísa falou no início, né? Eu quero, eu confio, olha, são palavras poderosas. A gente precisa acreditar nisso, que aí é meio caminho. Não adianta o passista, o espírito que está lá junto com o passista, se nós não estamos conectados, se nós não queremos. Então, a gente precisa querer, e a gente quer. Então, vamos agora pedir pelos nomes que estão em nossa mente, pelos nomes que estão nos nossos formulários de tratamento, nos cadernos, nas caixas de radiações, e vamos pedir a Maria Luísa para ela voltar e fazer a nossa prece, nossa irradiação. Pode falar, Maria Luísa. Mestre amado Jesus, Deus Pai, Dr. Bezerra com toda a sua equipe, nos auxilia todos nós, encarnados e desencarnados do nosso planeta. Permita, Senhor, que as nossas vibrações possam ser levadas nos hospitais, nos asilos, nos albergues, nos sanatórios, para os nossos irmãos em situação de rua, para os nossos irmãos governantes de todos os países do nosso maravilhoso planeta Terra, para que cada um tenha consciência da responsabilidade que ele está.
Mas, Pai, permita também que cada um de nós tenhamos a consciência que a cura está em cada um de nós. Basta que a gente busque, basta que a gente se coloque em condição para que possamos receber a ajuda, o auxílio, a paz, a harmonia, que todos nós necessitamos. E para a gente finalizar pedindo a permissão do nosso Mestre amado Jesus, que continue nos auxiliando, nos abençoando, nos amparando a tudo, principalmente todos esses nossos irmãos que buscam auxílio, que querem a melhora, que eles possam receber. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em novas falhas, Senhor, mas livra-nos do mal, porque Teu são o reino, o poder, a glória e a majestade para sempre. O amor de Jesus vence e sempre vencerá. Graças a Deus pela oportunidade do trabalho com o Cristo, para o Cristo e pelo Cristo. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, como eu falei, nós estamos comemorando ainda os 5 anos de trabalho virtual. E algumas pessoas, muitas pessoas, a Maria Luísa, elas agradeceram, fizeram uma homenagem para nós também. E aí eu vou tentar colocar. Também tem nossa irmã Jurema, que eu vou botar o vídeo dela, que ela fez um vídeo para nós, eu não coloquei ainda. Eu vou tentar compartilhar um agora que eu recebi hoje. Eu acho que agora vai dar. Oi, Valéria. Quero parabenizar o projeto do Pai Bem virtual. Esse trabalho aí completou 5 anos, né? Não só divulga o Evangelho de Jesus, mas também a nossa doutrina. É muito importante. Que Deus abençoe esse projeto. Agradeço a oportunidade de fazer parte dele também. Para nós é uma alegria que esse projeto continue aí, que é tão importante para as pessoas. Que as pessoas que estão distantes, né, tenham a oportunidade de participar aí desse evangelho. Você continue aí firme e forte. Estamos juntos, viu? Parabéns. Deus abençoa. Meus irmãos, o Tadeu foi o segundo palestrante no Pai é Bem. A gente não sabia nada de Zoom, não sabia nada direito, mas é uma confusão. Eu sei que teve. O primeiro foi o John Arley, de Pedro Leopoldo, depois foi o Tadeu, e aí a gente assistindo, pouquíssimas pessoas no salão, a gente com um telefonezinho muito pequenininho ainda, porque eu em casa, mas a nossa irmã lá no salão, com algumas pessoas, olha que dificuldade. Agora está uma alegria, a gente grava fora do dia, mas a gente vai aprendendo, né? Porque a gente também não sabia. E a gente vai aprendendo, outras pessoas falam Valéria, mas não é Valéria, né? É todo mundo do Pai Bem, porque é uma equipe grande da comunicação. É porque quando um não pode, eu venho. Quando o outro não pode, eu também venho. E aí parece que não é um trabalho pessoal, é um trabalho de uma equipe muito grande, porque muitas pessoas estão trabalhando do outro lado da câmera, né? E assim a gente vai. O importante é que a gente leva a palavra de Jesus em todos os cantinhos. Olha, a gente chega até nos hospitais. Tem gente que manda mensagem para nós dizendo que está no hospital nos assistindo. E é por isso que o virtual não pode parar. Maria Luísa também
tem um trabalho lindo às quartas-feiras, um evangelho que a gente também participa. Aqui no Rio de Janeiro tem sempre algumas pessoas que a gente convida, porque é uma outra forma de levar o evangelho. Não substitui a casa espírita, mas ajuda muito quando a gente não pode ir até lá. Então, mais uma vez, Maria Luísa, muito obrigada. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valéria, sou eu que tenho que agradecer. Um abração, meus irmãos, e fiquem todos com Deus. E a gente está terminando aqui, mas o trabalho continua durante o nosso sono físico. Graças a Deus.